para começarmos, vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bendito sois, Senhor Deus do Universo, Senhor da História, Senhor do Tempo. Te pedimos que venhas com Teu Santo Espírito, nesta tarde, nesta noite, que nos venhas a trazer uma palavra de conforto, de consolo e de salvação. Te pedimos tudo isso por Cristo, nosso Senhor. Ao longo desta semana, a gente tem meditado, primeiro, lembrando do primeiro dia, com o Padre Balbino, a gente meditou primeiro sobre quê? Sobre a história, de como temos chegado a esta forma moderna de rezar a liturgia das horas. E a gente percorreu a história, como os salmos eram recitados desde os tempos primeiros, como o rei Davi compôs muitos salmos, e toda essa forma de a gente rezar, tudo isso chegou até nós. O próprio Jesus medita e reza os salmos ao longo da sua vida, tanto assim que no momento cume da sua vida, ele vai recitar na cruz o salmo Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? E assim temos percorrido depois, com toda essa visão cristológica, a Sagrada Escritura e em concreto os salmos, também com nosso monge, Dom Basílio. E no terceiro dia tivemos a sorte de ter o Padre Arthur, liturgista, e ele nos explicou a estrutura da oração. Ontem, o nosso pastor e pároco, Padre Pablo, ele nos falou dos estados da alma, né? Diferentes estados da alma, como a gente pode encontrar palavras para expressar o que a gente está vivendo, mas expressá-lo com uma linguagem divina. É porque o fantástico, interessante, que Jesus está diante do Pai, falando expressões humanas para nos redimir. Olha que fantástico. Isto é muito importante também para os músicos. Tem aqui o nosso músico especialista, o Sr. Vaine, está aqui conosco, né? Então, a expressão, ou seja, tem palavras humanas que estão intercedendo por nós. Amor no coração do Cristo, diz, no coração de Cristo, lá na presença do Pai, está Jesus expressando com palavras humanas realidades divinas. Então, hoje vamos falar justamente da santificação do templo. Acharam o número assim? Tá. Então, que eu esqueci a cola, mas não tem problema. E então, hoje queria fazer este momento de forma mais vivencial. Vamos ter um momento de falar sobre a santificação do tempo e depois a gente vai rezar as vésperas, fora da missa, porque na missa vocês viram que a gente reza só os salmos e o cântico evangélico, e a gente não vive toda a estrutura da liturgia das horas. Tá certo? Eu queria voltar um momento para vocês, porque é o seguinte: se vocês voltam ao início de todas as palestras, a gente volta à palavra liturgia. Porque a gente fala de liturgia, mas o que é a liturgia? Lembram, Padre Balbino, que perguntava, o que é a liturgia? O que é? Não sabem falar, não? O que é a liturgia? Estão olhando como a vaca ao trem. O que é a liturgia? Isso é isso. Mas quando falam para você de liturgia, você pensa no quê? Na salvação. Mas alguém pensa nos livros, né? Tem pessoas que falam liturgia, pensa no livro, pensa no lecionário, pensa no missal. Mas justamente era o que nos falava o Padre Balbino, e Inete lembra para nós hoje, né? Que a liturgia, em concreto, é a vida, celebrar a vida do Cristo, toda a vida do Cristo. Porque
A Sacrosanctum Concilio, no número 7, se não me confundo, na número 10, diz assim: pela liturgia é obtida aquela santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. Hoje vamos falar do quê? Da santificação do tempo. E justamente a santificação do tempo vem por quê? Porque quem fazemos presente na nossa vida? O santo. Nosso tempo fica redimido, nossa vida fica santificada, as nossas horas ficam santificadas quando nós evocamos o nome da Santíssima Trindade e trazemos para nós Cristo e o Pai pela ação do Espírito Santo. Como fazemos? Vinde, Deus, em meu auxílio, não fazemos? E que falamos? Socorrei-me sem demora. E depois, glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era quando? Ou a santificação do tempo aí. Fazemos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era antes de a gente estar aqui, não é? Como era no princípio. Agora que a gente está aqui e depois de a gente ir embora. Sempre. Ou a santificação do tempo. Toda a liturgia vem a santificar aquele que se aproxima de Deus. É dizer, Deus precisa que você faça as laudes. Deus precisa que você faça as vésperas, que você faça a hora média. Em certo sentido, Ele não precisa. Em certo sentido, quem precisa somos nós. Por quê? Quando nós rezamos, fazemos presente em nós o Santo. Por isso, santificamos o tempo. Lembra como você fazia ação de graças quando você ia almoçar? Não? Fazia uma ação de graças. Trazias um agradecimento pelo pão, porque com a correria do dia, tantas pessoas têm perdido, têm esquecido, essa realidade. Pois bem, isto a modo de um momento de introdução. Eu queria trazer o conceito de liturgia de novo para fechar como começamos. Lembrar, o termo grego originário da liturgia é engraçado, porque era um serviço público obrigatório. A liturgia era como as ações que as pessoas faziam de forma pública. Já fosse para o governo, é dizer, um funcionário do governo fazia liturgia. Em grego, o conceito originário, ele fazia serviço público. Só que não existia no mundo antigo a vida pública sem religião. Porque os gregos eram muito religiosos e tinham um Deus para cada atividade do dia. E então estavam em contínua liturgia, em contínua ação pública, oferecendo a Deus pelas ações que eles iam fazer. Esse termo, para nós no Ocidente, ele como que se perde um pouco. E vai ser depois do século XVI, XV, XVI, que vai ser retomado este termo. Mas já, se vocês percebem, não aparece no Novo Testamento a palavra liturgia. Porque a liturgia, no conceito da época, era o que faziam quem? Os que estavam lá no templo de Jerusalém. Os que iam ao templo, faziam os sacrifícios, eles celebravam a liturgia do templo. Mas os primeiros cristãos, até a Didaquê, não sei se vocês conhecem, no livro da Didaquê, não vai se falar sobre esta liturgia, no sentido de que, já no sentido do Concílio Vaticano II, essa presença salvadora de Cristo no meio de nós. Então, essa ação pública e comunitária
que são as principais funções que se realizavam, passa a ter um outro sentido, que é a santificação na oração. É dizer, a liturgia, Tiana, quando você está servindo, você está ajudando a santificar a todos. Até o Padre, nós estamos santificando, trazendo a presença do Cristo. Olha, pois você tem a possibilidade de fazer presente o Cristo na tua casa, com a recitação dos salmos. Muito bem. Diz a introdução, esta introduçãozinha aqui, que está no primeiro volume da Liturgia das Horas, se alguém tem, é o que te explica como fazer tudo, né? Os padres sempre ficamos lendo essas introduções. Tem muitas pessoas que nunca leem a introdução do livro, não é? Te passa no livro e você nunca lê a introdução. Pois é bom ler a introdução, viu? Que você vai entender melhor o livro. Então, na introdução, eu queria trazer para vocês o que fala. É muito bonito, né? A oração pública e comunitária do povo de Deus é com razão considerada uma das principais funções da igreja. Daí que logo no princípio os batizados eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. O que faziam? A missa, celebravam a Eucaristia juntos, estavam juntos, confraternizavam. E que mais? Oração. Os fiéis se acostumavam a entregar a oração individual em determinadas horas do dia, e era o que já nos falava, né? Anteontem, também no primeiro dia, Paulo soube às 3 horas, às 9 da manhã, meio-dia, diferentes momentos que aparecem nos Atos dos Apóstolos, que os discípulos estão rezando. Mas também Jesus se afastava para orar. Em diferentes momentos, Jesus recitava os salmos, subia ao templo para orar. E aconteciam os milagres depois que ele ia no templo. Com o recorrer do tempo, foram-se ainda santificando pela oração comunitária outras obras. Depois vemos que no número 2, temos que esta liturgia das horas, o ofício divino, é enriquecida com as leituras. Mas antes da oração de louvor e súplica, a oração da igreja é com Cristo e a Cristo. É dizer, parece às vezes que fica chato. Às vezes as coroinhas falam, bora fazer as vésperas. Não quero! Então, porque às vezes parece que vai ser chato. Só que depende como você se aproxima do salmo e você vai entrando, você pode encontrar repouso, pode encontrar alegria, pode, como falava o Padre Arthur, eu gostei muito, né? Pode encontrar a tomada e o carregador da tua vida para recarregar a bateria, né? Tantas vezes a gente fica com problema, fica com tristeza, e a gente não sabe por que é. Muitas vezes é falta de oração. Padre, eu não sei rezar. Então vamos aprender. Te ensino com todo o carinho do mundo. Vamos aprender a rezar. Não precisa inventar tu palavras nem salmos. Estão já os 150 salmos aqui para expressar cada dia o que precisa ser expresso. Ainda depois do Concílio Vaticano II, a Igreja reformulou a estrutura dos salmos em 4 semanas e o tempo do Natal, Páscoa e Quaresma, a primeira parte do tempo ordinário e a segunda parte do tempo ordinário. E aí você vai santificando o teu tempo. O que é maravilhoso que aparece nesta introdução, e não queria deixar de falar para vocês, é que Cristo, ao assumir a natureza humana, introduz nesta terra de exílio o hino que eternamente se canta no céu. O louvor divino agora é expresso em termos humanos. Olha que maravilha! Quando Cristo se faz homem, as orações de Cristo, homem, que subia aos céus,
estão sendo expressas no céu. E junto com ele estão lá os santos e os anjos, nesse eterno louvor. Olha só que impressionante. Antes do pecado original, não tinha os salmos humanos. Acontece, a gente pecou em Adão e todos morremos. Mas depois apareceu Cristo, se encarna e traz uma nova realidade para nós. E isso que celebramos, isso que nós vivemos e chamamos de liturgia. Cristo em nós, Cristo passando por nós, Cristo nos salvando. Há diferentes exemplos da oração de Cristo. Por exemplo, em Hebreus, em João, mas não vou adentrar agora e vou ir mais para frente. E diz que na sua vida mortal, diz Hebreus, apresentou orações e súplicas entre clamores e lágrimas, aquele que o podia livrar da morte e foi atendido pela sua piedade. Então, Jesus, ele rezava, orava, recitava os salmos. Então vamos ver por que precisamos nós rezar. Porque tantas vezes a Sagrada Escritura, o próprio Jesus, diz aos discípulos, orai, orai. Lembra um Monte das Oliveiras? Orai, orai. Aí Jesus ia e os discípulos. Aí estavam repousando, na oração. Aí Jesus voltava. Não puderam orar nenhum momento. Orar continuamente. Por isso é importante. É importante porque a oração é eficaz. E sobretudo para alcançar a santidade. Por quê? É eficaz para alcançar a santidade? Lembram que eu falei? Porque a oração permite alcançar a santidade. Lembra, não? Já esqueceu? Porque faz presente o santo na nossa vida. Estão escutando ou estão dormindo? Estão entendendo? Tá certo. Muito bem. Nós temos acesso a Deus só pelo Cristo, única e exclusivamente pelo Cristo, graças à presença dele na nossa vida. Ele é o próprio, o Salvador único do seu corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que ora por nós, ora em nós, e a Ele nós adoramos. Ora por nós, como nosso sacerdote. Ora em nós, como nossa cabeça. A Ele oramos como nosso Deus. Reconheçamos, pois, nele a nossa voz e a voz dele em nós. E isto faz a liturgia das horas. Quando você recita os salmos, Cristo está orando por ti, você está orando pela voz do Cristo, e ao mesmo tempo, brincava, Deus não precisa da tua oração em certo sentido. Nós precisamos para a nossa santificação, para fazer Ele presente na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, nós, pelo nosso batismo, somos sacerdotes, intercessores. Cumprimos a nossa função batismal de interceder pela humanidade quando nos unimos ao louvor da igreja, à oração da igreja, por meio da recitação dos salmos. E unindo-nos à igreja, intercedemos junto com Cristo pelos outros. Olha que impressionante. Por isso, a Sacrosantum Concilium depois vai falando para os padres que é importante que na comunidade paroquial se recite os salmos, de forma especial às vésperas, nas solenidades e nas festas. O que fazemos na Santo André, gente? Não fazemos algo assim, não? Não fazemos sempre na festa grande e fazemos as laudes, e fazemos o ofício, e fazemos as vésperas. Olha só o que fala aqui a igreja para nós. Aqui na Sacrosantum Concilium. Olha que impressionante. Então,
é importante, porque a liturgia é dizer, viver, relembrar e reviver de forma atuante a presença do Cristo na nossa vida, é o cume para o qual tende toda a ação da igreja. É socorro. Podemos repartir 150 cestas básicas, mas se não parte da nossa liturgia, não tem sentido. Hoje São Vicente, que fez tantas obras de caridade, né? Mas precisa partir desta estar conscientes da presença do Cristo na nossa vida. E diz a Santo Concílio, repito para vocês, número 10, é obtida aquela santificação dos homens em que Cristo e a glorificação de Deus. Então, em Cristo nós somos santificados e ainda damos glória a Deus. Nós damos glória a Deus e somos santificados pela presença do Cristo. Muito bem. Diz os Atos dos Apóstolos que a multidão dos crentes será um só coração de uma só alma. Por isso é louvável, é importante nós rezarmos juntos, fazer orações juntos. Eu não sei se este grupinho que se estava reunindo às 8 da manhã nas laudes tem desejo de continuar todos os dias. Podem continuar a rezar junto conosco. E se os padres estão doentes, podem continuar a rezar vocês, ou os padres aconteceu alguma coisa, porque podem rezar. É importante, porque o coração do Cristo está latindo. Quando há uma oração contínua na igreja, essa igreja dá muito mais frutos. Nós podemos fazer o melhor calendário paroquial, mas se não temos oração, não vai ir à frente. Podemos criar o melhor plano pastoral, podemos colocar a melhor tecnologia aqui, ó. Está dando errado? Podemos fazer a melhor tecnologia, fazer o sistema novo da arquidiocese, tudo. Mas se não temos oração, filhos. Esse é Lucas 18:1, não sei se vocês estão com a Bíblia. E diz que é preciso orar sempre, sem desfalecer. Sempre, orar sempre. Então, a liturgia das horas nos ajuda a estar orando sempre. Tem outros métodos de oração, outras fórmulas de oração. Tem a oração contínua, esse latir contínuo da oração silenciosa que faziam os padres do deserto, recitando as jaculatórias, o nome de Jesus, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, como um latir do teu coração. Mas também o contato com os salmos vai fazer que, à medida que nós meditamos os salmos, vai acontecer como fazem os judeus. Que você pergunta ao judeu, meu irmão, tudo bem com você? Ele não te vai fazer, tudo jóia, tá bacana. Ele te vai fazer, vai falar, exulta em Deus meu coração e minha alma se regozija no Senhor. Ou vai te dizer, a minha alma está prostrada na poeira. Aí o negócio está feio, né? A minha alma está prostrada na poeira. Quanto anseio, ó Senhor, pela tua morada. Diferentes situações que podemos clamar. Os salmos podem estar continuamente como um ruminhar das vacas. As vacas não ficam assim, né? Então esse ruminhar nós dos salmos, ficar apaixonados pelos salmos, pela liturgia, pela oração continuada, e começar os nossos dias de manhã. Padre, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. O que não tem é prioridades. O importante é a prioridade. Qual é a tua prioridade? Deus. Então o primeiro que você vai fazer é rezar de manhã. Mas se você sai correndo para a escola, ou sai correndo para ganhar dinheiro no trabalho, a tua prioridade não é Deus. É questão de prioridades. Há tempo. Dorme menos. É fácil falar, padre. Pois é, eu te falo a mesma coisa. Dorme menos, padre. Reza mais. Falou para mim também. Então, é questão de priorizar. Qual é a tua prioridade? Está dando tudo errado na tua vida? Por que será, filho?
Quem é o primeiro na tua história e na tua vida? Estás santificando o tempo ou não estás santificando o tempo? Então, bora santificar o tempo. Santificar o tempo. Orar sempre e sem desfalecer. Diz aqui na introdução à igreja para nós, este preceito é cumprido não apenas com a celebração da Eucaristia, mas também com outras formas, de modo particular, a liturgia das horas. Entre as demais ações litúrgicas, esta, segundo a antiga tradição cristã, tem como característica peculiar a de consagrar todo o ciclo do dia e da noite. Você não acorda para fazer o terço? Segundo dizem, não tenho estudado aprofundadamente, só tenho feito uma pesquisa muito superficial. A oração dos 150 Ave Marias vem do costume da falta de educação na recitação dos salmos dos cristãos. Então, como não sabiam ler e como não tinham a possibilidade de recitar os salmos e já não mais memorizavam os salmos como faziam os judeus, começam a recitar esses dois fragmentos de Lucas 1. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A recitação de Lucas 1, quando é a anunciação e quando é a visitação. Então, os cristãos começam a recitar esse trecho, rezando a Santíssima Virgem Maria e meditando o quê? A vida do Cristo. O que fazemos nos salmos? Meditamos o quê? A vida do Cristo. Então aqui, vocês que são da Santo André e são muito inteligentes e muito doutos na Sagrada Escritura, vão começar a pegar os salmos e vocês vão recitar os 150 salmos. Todos num dia, padre? Claro que não. Em 4 semanas e em diferentes momentos do dia, pouco a pouco. Não queiras fazer agora as 7 horas litúrgicas. Começamos pouco a pouco. Começa com os laudes. Começa com as laudes. Inicia o teu tempo. Eu sei que já tem aqui especialistas nas laudes, né? Já tem aqui alguns que são especialistas, já fazem de longa data já as laudes, né? Mas fazer as laudes. Depois, por que não parar no meio do dia? Parar no meio do dia e fazer a hora média. Graças a Deus que eu tenho o Padre Pablo. Davi, vamos fazer a hora média, vamos. Aí ele me ajuda a parar e a santificar o tempo. E depois, a oração da tarde, as vésperas. E ao final do dia, mas pouco a pouco, ir fazendo, né? Diz ainda o número 11, que maravilha. Ora, uma vez que o fim da liturgia das horas é a santificação do dia e que toda atividade humana, a sua estrutura, deve ser reformada no sentido de repor cada uma das horas, tanto quanto possível, no seu tempo verdadeiro, tendo em conta a condição da vida moderna. A gente compreende a vida moderna, mas quem é o Deus da nossa vida? Quem é a centralidade da nossa vida? Sou eu? É minhas coisas? Ou é aquele que me salva? Porque chegará um momento que se você corre na vida, depois vem a depressão, a tristeza, a angústia, e a gente não sabe por que é. E é porque a gente colocou como centro aquilo que não pode dar a vida e o sentido da nossa existência. E então, a liturgia das horas nos ajuda a reorientar o centro, a nossa vida. Claro que é importante, não estou falando que não faças a oração do terço, a devoção à Santíssima Virgem Maria, a meditação dos diferentes mistérios ao longo da semana, é maravilhoso e fantástico, e precisa continuar fazendo. Se você quer fazer acordar cedo de manhã ou de madrugada com o frei, pode fica à vontade, né? Mas é importante este ciclo que a própria igreja dá para nós, né? Diz, é uma coisa fantástica aqui também, né? Diz que já para santificar realmente o dia, já para rezar as próprias horas com fruto espiritual, importa recitá-las no momento próprio. Quer dizer, naquele que mais se aproxime no tempo verdadeiro, correspondente a cada hora canônica.
é dizer, para receber maior fruto espiritual, tanto de intercessão pelos outros, está preocupado pelo filho, pela filha, pelo neto, pela neta, começa a interceder por ele. Aí você, na oração dos fiéis, das preces, as preces aqui na liturgia das horas, chega um momento que está em letrinha vermelha. Outras orações. Aí faz você. Aí você começa. E lembra-te do meu neto, e lembra-te do meu sobrinho, e lembra-te do Padre Davi, do Padre Pablo, que precisa muita oração. Lembra-te dos jovens para que não se afastem da igreja. Rezemos ao Senhor. Olha, e você se torna intercessor, intercedendo como Cristo, junto do Pai. Olha só que impressionante, né? O Gabriel me está tirando muita foto, hein? Eu vou ficar com vergonha já. A liturgia das horas alarga os diferentes momentos do dia. O louvor e a ação de graça, a memória do mistério da salvação, as súplicas, o antegozo da glória celeste, contidos no mistério eucarístico, centro e vértice de toda a vida cristã. É dizer, o que você celebra na Santa Missa, ainda que você só possa participar no domingo, se estende na liturgia das horas. É dizer, que o mistério pascal, o mistério da salvação, a vida do Cristo, toda a vida do Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição, glorificação, ascensão ao céu e envio do Espírito Santo. Tudo isso é estendido. Isso que acontece na Santa Missa, ou esse mistério pascal, que transcende a nossa liturgia, e se estende por meio da liturgia das horas, né? Desta oração das horas. Tirar este livro grande daqui. Estamos bem? Estão dormindo muito? Não, né? Melhorou agora, né? Ao começo estava difícil, mas agora melhorou. Na liturgia das horas, diz o número 13, Cristo está presente quando a assembleia está reunida, quando é proclamada a palavra de Deus, quando ora e salmodia a igreja. Lembra na Sacrosanctum Concilium número 7? Você tem que estar aqui, os que são da liturgia. As presenças do Cristo. Cristo é como diz, onde 2 ou 3 estejam reunidos no meu nome, quem estará lá? Jesus Cristo. Então, melhor excusa que rezar a liturgia das horas juntos, pelo menos 2 ou 3, aí já está Cristo no meio, e você está recitando os salmos com Ele. E ainda que você recite sozinho, você está recitando junto com toda a igreja, porque nesse momento tem muitas pessoas recitando a liturgia das horas. Olha só, que impressionante, né? Aqueles que tomam parte na liturgia das horas podem colher dela abundantíssimos frutos de santificação, em virtude da palavra de Deus, que nela ocupa um lugar importantíssimo. É dizer, imagina, no ofício das leituras, você tem uma leitura da Sagrada Escritura e tipo uma homilia, né? Uma leitura, ou uma leitura do concílio, ou uma leitura de uma homilia, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, todos os nossos padres, eles, é fantástico, essas duas leituras te vão ajudando a compreender. Às vezes tem Santo Agostinho comentando salmos, vários dias seguidos. Aí você, quando chega nesse salmo que Santo Agostinho tinha falado uma coisa, aí você compreende melhor aquele salmo que você estava recitando. E há duas perguntas que ajudam muitíssimo a gente entrar no salmo. Uma foi aquela que nos propôs no segundo dia Dom Basílio. Como este salmo se realiza em Jesus Cristo? Como este salmo é cristológico? Como Cristo vivenciou? E a outra interrogante que nos falava Dom Basílio. E minha vida? Este salmo que tem a ver com minha vida? Onde me encontro eu neste salmo? Ou onde Cristo realiza algo na minha vida neste salmo? E aí você vai ir ruminando melhor os salmos. O silêncio, não correr. Às vezes os padres temos que recitar os salmos. Aí,
Meu Deus, não escutei, não entendi nada. Mas o capeta entendeu. Tá bom, Senhor, me perdoe. Às vezes vas ansioso, com pressa, recita os salmos rápido. E aí você não degusta, você não vive, você não se alimenta. O alimento é dado, mas como que você não se nutre o suficiente, né? É como quando você vai dormir e você tem ficado muito no celular antes de dormir, e aí o cérebro não apaga, não dorme, né? A tela azul. Viu? Viu, Otávio? Viu, Gabriel? Então, meia hora antes, nada de celular, viu? Uma coisa que é muito bonita também, não só quando se lê aquilo que foi escrito para a nossa edificação, mas também quando a igreja ora e canta, é alimentada a fé dos participantes e os seus corações elevam-se para Deus. Repito que isto é muito importante, muito bonito. Quando a igreja ora e canta, é alimentada a fé dos participantes e os seus corações elevam-se para Deus, a fim de lhe oferecerem a homenagem espiritual e dele receberem a graça em maior abundância. Entenderam? Quando participamos, nos alimentamos na fé. Ai, Padre, a minha fé está fraca. Reza. Ai, a minha fé está débil. Reza. Eu não sei o que decidir nesta situação. Reza. Porque a oração vai te dar discernimento. Porque a fé, a ação do Espírito em nós, a oração nos vai fazendo que os salmos, também esses cânticos dos profetas, que também às vezes é o segundo salmo, esses diferentes momentos, essas leituras breves, tudo isso vai fazendo que vai empapando dentro de nós, vai entrando em nós e vai gerando em nós um monte de graças especiais, discernimento, saber escolher, saber falar, tá certo? Estão brincando aí? E o último, número 15, eu acho que é o último número que eu quero falar com vocês. Isso, o número 15. É que a oração da liturgia das horas, olha aqui que expressão linda, da Sacrosanctum Concilium número 84, que está no número 15 aqui. A oração da liturgia das horas é a voz da esposa a falar ao esposo. É a voz da esposa a falar ao esposo. E também a oração que o próprio Cristo, unido a seu corpo, eleva ao Pai. É dizer, a esposa do Cristo, que é a igreja, está dialogando. Eu te amo. Eu te amo. E Jesus responde, eu te amo. E Jesus te disse, vem, você está triste? Eu te consolo. Não tem força? Vem, que eu te dou. E essa oração mística, fantástica, de amor, de ternura, entre o esposo e a esposa, e sentem essa paz, essa alegria, que maravilhoso. E ao mesmo tempo, o corpo de Cristo se une a Cristo cabeça e juntos falam ao Pai. Olha que fantástico. Falamos ao Pai pelo Filho, na ação do Espírito Santo. Que maravilha. Isto um pouco em quanto a que diz a igreja para nós. Mas a liturgia de hoje já tirou uma parte que eu ia comentar com vocês, que foi a primeira leitura da missa de hoje. Justamente estava preparando e depois ela apareceu para mim. O Coelete falando, estava de manhã e justamente estava pensando sobre o tempo. Por isso, como já falamos na homilia, eu não vou voltar a falar dessa parte do tempo. Mas sim, não sei se alguém está aí com a Sagrada Escritura, mas se podemos tirar o Salmo 34,
33 em algumas versões, como Ave Maria, 34 na Bíblia de edição da CNBB. Esse salmo diz assim: bendirei a Yahvé, bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorio-me no Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Procuro o Senhor e Ele me atende, e dos meus temores todos me livra. Ainda diz: o anjo do Senhor acampa, faz tenda ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós santos seus, pois nada faltará a quem o teme. Os leãozinhos passam necessidade e fome, mas nenhum bem falta aos que procuram o Senhor. Filhos, vinde, escutado. Vou ensinar-vos o temor do Senhor. Qual é o homem que deseja a vida e quer longevidade para ver a fidelidade? Preserva a tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Evita o mal e pratica o bem. Procura a paz e segue-a. Yahvé tem os olhos sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. A face de Yahvé está contra os malfeitores, para da terra apagar sua memória. Eles gritam e o Senhor escuta, e os liberta de suas angústias todas. O Senhor está perto dos corações contritos, Ele salva os espíritos abatidos. Os males do justo são muitos, mas de todos eles o Senhor os liberta. O Senhor guarda seus ossos todos, nenhum deles será quebrado. O mal causa a morte do ímpio, os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor resgata as vidas dos seus servos, os que nele se abrigam jamais serão castigados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que impressionante este salmo. Vocês chegaram, vamos a romper ele um pouquinho, a rasgar a dulçura que há neste salmo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Ou seja, dizer bem de Deus em todo o tempo. Aquele que está orando na liturgia das horas, ele está dizendo bem do Senhor em todo o tempo. Já seja na angústia, já seja na perseguição, já seja nas dificuldades, estão bem dizendo o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorio-me no Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Olha só que interessante, né? Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha glória, a centralidade da minha vida está no Senhor. Por isso, eu vou repensar a minha vida. Eu vou repensar as minhas prioridades, para que possa me gloriar no Senhor. Que os pobres ouçam e fiquem alegres. Nós somos pobres, irmãos. Sem Cristo, somos pobres. Não temos riqueza. Mas posso gloriar-me no Senhor, alegrar-me no Senhor. Que canta a Virgem Maria, que vamos fazer depois no Magnífica. Porque olhou para quê? A pequenez de sua serva. Que vão me falar todas as gerações? Bem-aventurado, né? E que rezam todo mundo que reza, bendita tu entre as mulheres. Todo mundo reza isso. Porque os pobres ouvem e ficam felizes, ficam alegres. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exultemos seu nome. Procura o Senhor e Ele vai te atender. Busca o Senhor. E dos teus medos, dos teus temores, Ele vai te livrar. Dos teus temores.
contemplai-o e estareis radiantes. Quando nós expomos aqui o Santíssimo Sacramento do altar, ele irradia a sua Shekinah, a sua presença no meio de nós, e a gente não percebe, mas nós ficamos assim, nós estaremos radiantes, e assim, o rosto do Cristo não só está na sagrada hóstia, está na Sagrada Escritura. Então, o teu rosto vai irradiar quanto mais presença da Palavra de Deus tenhas na tua vida. Eu pessoalmente, eu experimento isso. Quanto mais contato tens com a Palavra, você vai poder dar uma melhor palavra para o outro e ao mesmo tempo você vai estar como mais pleno e mais completo. Quanto mais contato tens com a Palavra de Deus. Procuro o Senhor e Ele me atende. E dos meus temores, Ele me livra de todos os temores. Então, falar para o Senhor. E ainda, este pobre grita que o Senhor o escuta. Ele me salva das minhas angústias. Você já tem essa experiência ou não? Já? Do que o Senhor te salva das tuas angústias? Então, só falta recitá-lo. Porque é importante que a nossa voz acompanhe o nosso coração, o nosso ser inteiro. E isso é muito importante também para os que cantam, os músicos, que não fazem outra coisa que salmodiar, louvar o Senhor. Tem duas formas. Uma, fazer muito bem, mas não rezar nada. E outro, ainda que você seja a pessoa mais desafinada do mundo, orar. Orar bem o salmo. Rezar. Rezar ele bem. Rezá-lo bem. Isso se sente. Você sente, não o afinado do desafinado da voz. Você sente o afinado do espírito daquele que canta. Porque pode cantar magistralmente, mas não tem show, não tem alma, não tem profundidade nas palavras, né? Mas quando você vive o salmo, você fala com maior profundidade. Diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Você não tem um anjo da guarda, não? Tem? Porque o Senhor enviou seu anjo. Mas também este acampar, este fazer a tenda, como nos dizia Dom Basílio, é que o Verbo se fez carne. O Verbo armou a sua tenda entre nós. A Shekinah do Senhor está na tenda da reunião. A presença do Senhor está no meio de nós. Este pobre gritou, isso já falei, provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se abriga, se refugia. Feliz, feliz. Porque você vai ter uma bagunça de vida. Vai acontecer um monte de mais. Todo parece que aquele dia estragou todo ao mesmo tempo. Tudo. Mas serás feliz se te abrigas no Senhor. É como Ezequiel 14, né? A bênção e a maldição. Feliz o homem que se refugia no Senhor e maldito o homem que se apoia no próprio homem. Então, a felicidade está de apoiar-nos no Senhor, de colocar ao Senhor como centro da nossa vida. Temei ao Senhor, vós santos seus, pois nada faltará a quem o teme. O temor do Senhor não é ter medo de Deus. Ai, vai me castigar. Ai, vai tirar um raio na minha cabeça. Não. O temor do Senhor é ter medo de que o amor de Deus se afaste da tua vida. Não porque Ele vai embora, sino porque o Senhor tira a sua mão daqueles que reiteradamente não querem estar com Ele. Então, Senhor, não afastes a tua mão de mim. Não deixes longe. Senhor, Senhor, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que te sinto tão longe dos meus gritos? De dia clamo e não me respondes. Grito de noite e não tem repouso para mim. Essa situação, essa angústia, né? Esse pedir ao Senhor, temer que o Senhor se afaste da minha vida porque eu me afastei primeiro. Não fiques longe, meu Deus.
não fiques longe. Filhos, vinde e escutai. Vou ensinar-vos o temor de Yahvé, o temor do Senhor. Qual é o homem que deseja a vida e quer uma vida longa para ver a felicidade? Todos queremos uma vida longa, todos nós queremos. Então, vem, escuta, reza, faz a oração da liturgia das horas. Vem. Preserva a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Sabe por que você fofoca tanto? Porque a tua língua não está cheia da palavra de Deus. A fofoca é o mal que se cura com a palavra. Se na tua mente e na tua boca, se a boca sai do que está cheio o coração, se o teu coração, a tua mente estão cheias da palavra de Deus, dos salmos, da recitação, você não vai se querer preocupar com a vida dos outros, não, nem com a fofoca. Porque a tua vida está cheia da palavra de Deus. O teu coração está repleto do Espírito de Deus pela palavra dele. Então, você não vai se preocupar se a vizinha fez ou não fez, se o outro fez ou não fez, vai deixar de inventar coisas para ter algo de que falar. Não, porque você está centrado, você está alicerçado e não precisa. O Senhor tem os olhos sobre os justos. O Senhor tem os olhos sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. Quem é o justo? Quem é? O que está detrás de mim, o único justo. Mas quem fazemos presente na nossa vida quando recitamos os salmos? O justo. E em quem vão estar os olhos quando a gente recita os salmos? Em nós, porque o justo está conosco. Então, olha como se realiza este salmo na tua vida, na minha vida e em Jesus Cristo. Que fantástico, né? O Senhor tem os olhos sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. Queres que o Senhor te escute? Clama com o salmo. Queres pedir perdão ao Senhor? Clama com o Salmo 50, que escreveu o rei Davi depois de ter sido um assassino e um adúltero. Clama com o Salmo 50, que começa com esse grande arrependimento e termina com o louvor. Clama. Não sabes como pedir perdão ao Senhor? Faz assim, Salmo 50. Não sabes como agradecer ao Senhor? Canta, grita o Salmo 150, os salmos aleluiáticos, os salmos com o aleluia, 148, 49, 50, todos esses têm aclamações impressionantes. Os males dos justos são muitos, mas de todos eles o Senhor os liberta. Se você rezar a liturgia das horas, não vão acabar teus problemas. Não vão acabar não, tranquilo. Mas de todos eles vai te livrar o Senhor. Nós não pregamos para de sofrer, não. Nós pregamos, toma e com Cristo entenderás por que você sofre. E serás liberto dos teus sofrimentos, mas pelo Senhor. Eles gritam, calma aí, me perdi. O Senhor guarda seus ossos todos, nenhum deles será quebrado. O que aconteceu com Jesus na cruz? Quebraram os ossos? Não. Não quebraram nenhum dos meus ossos. Nenhum. Porque o Senhor guarda os ossos do justo. Os ossos, perdão. Dos justos, todos. O mal causa a morte do ímpio. Os que odeiam o justo serão castigados. O que acontece quando a gente peca? Morre. Vocês não sentem assim essa morte espiritual profunda? Quando a gente peca, morre. Quando você fofoca, você morre. Quando você mente, você morre. É você que morre.
O mal causa a morte do ímpio. Nós todos somos ímpios. E olha, Jesus Cristo como realiza esse salmo. Porque os que odeiam o justo serão castigados. Nós, que com nossos pecados odiamos o justo, não fomos castigados. E Cristo assume para si o nosso castigo e doa para nós a vida. Olha como Cristo transfigura este salmo. Que maravilha. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Os que nele se abrigam jamais serão castigados. Você pecou, errou, abriga-te no Senhor. E não serás castigado. O Senhor te acolhe, recolhe, te reconstrui, te regenera e não te castiga. Te corrige, mas não te castiga. Pois este é um salmo maravilhoso e assim poderíamos ficar, por exemplo, todos os dias da nossa vida, falando de cada salmo, degustando cada salmo, mas agora, o que vamos fazer? Vamos rezar as vésperas, vamos rezar. Padre Pablo já encaminhou para vocês. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Recitemos juntos o hino. Claro espelho de virtude, homem santo, bom pastor, ouve o hino, quem te louva, os prodígios do Senhor, que pontífice perpétuo os mortais a Deus uniu, e por nova aliança, nova paz nos garantiu. Previdente ele te fez, do seu dom o servidor, para dar ao Pai a glória, e a seu povo vida e amor. Atingido alto cume por palavras e por vida, doutor fosse sacerdote, hóstia a Deus oferecida. Não te esqueças, pede a Deus, tu que ao céu foste elevado, que as ovelhas busquem todas, do pastor o verde prado. Glória trina divindade, que num servo tão fiel, recompensa os ministérios com o júbilo do céu. Amém. Podemos sentar? Juntos, curai-me, Senhor, eu pequei contra vós. Feliz de quem pensa no pobre e no fraco, o Senhor o liberta no dia do mal. O Senhor vai guardá-lo e salvar sua vida. O Senhor vai torná-lo feliz sobre a terra e não vai entregá-lo à mercê do inimigo. Eu digo, meu Deus, tente pena de mim, curai-me, Senhor. O meu inimigo me diz com maldade, quando há de morrer e extinguir-se o seu nome. Se alguém me visita e com dupla intenção, recolhe mais notícias no seu coração, e apenas saindo, ele corre a espalhá-las. Uma peste incurável caiu sobre eles, e do leito em que jaz nunca mais servirá. Até mesmo o amigo em que mais confiava, que comia o meu pão, me calcou sob os pés. Vós ao menos, Senhor, tende pena de mim. Levantai-me, que eu possa pagar-lhes o mal. Eu então saberei que vós sois meu amigo, porque não triunfou sobre mim o inimigo. Vós, porém, me havereis de guardar são e salvo, e me pôr para sempre na vossa presença. Bendito Senhor, que Deus de Israel, desde sempre agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Esquecerão do momento de silêncio. Vamos fazer depois da antífona. Antífona 2. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Esquerda comigo.
O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares, se as águas trovejam e as ondas se agitam, se em feroz tempestade as montanhas se abalam. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os povos virão adorar o Senhor. Vamos tentar cantar ele. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Vossos caminhos são verdade e são justiça, ó Rei dos povos todos do universo. Quem, Senhor, não haveria de temer-vos, e quem não honraria o vosso nome? Pois somente vós, Senhor, é que sois santo. As nações todas hão de vir perante vos, e prostradas haverão de adorar-vos, pois vossas justas decisões são manifestas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Juntos, os povos virão a adorar-vos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanentemente da glória. Vamos fazer agora o responsório, lembrando que eu faço uma vez R e estrelinha, você repete o R e a estrelinha. Depois eu faço o V e vocês fazem a estrelinha. E depois que eu fazer a primeira parte do Glória, vocês respondem com o R e a estrelinha. Vamos tentar fazer o nosso responsório, que sintetiza
a leitura e nos ajude. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Vocês? Eis outra leitura? Por isso vocês estão caladinhos, né? Então, que leitura vocês têm? Romanos 15? Não, a leitura breve antes do Magnífica. Não tem o responsório, não? Tá bom então. Vamos tentar. Vocês que são inteligentes vão conseguir lembrar e repetir. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Dedicou a sua vida em favor de seus irmãos, que intercede pelo povo. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Melhorou? Muito bem, ficamos em pé para fazer o Magníficat. No Magníficat tem a antífona: Eis o servo fiel e prudente. Ou qual antífona vocês têm? Então, façamos essa. O que fizestes com algum de meus irmãos, é a mim o que eu fizestes. A minha alma engrandece o Senhor, e o seu Espírito, e se alegrou meu Espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. Saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes, diz Jesus. Ao final fizemos bem, né? Rendamos a devida glória a Cristo, constituído pontífice em favor dos homens, nas suas relações com Deus, e lhe peçamos humildemente. Está certo? Senhor, salvai o vosso povo. Amém? Renda. Fizeste resplandecer admiravelmente a vossa Igreja por meio dos santos e insignes pastores, que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo esplendor. Senhor, quando os santos pastores vos suplicavam exemplo de Moisés, perdoastes os pecados do povo. Por intercessão deles, santificai a vossa Igreja mediante uma contínua purificação. Tendo-os escolhido entre seus irmãos, consagrastes vossos santos, enviando sobre eles o vosso Espírito, que o mesmo Espírito Santo inspire aqueles que governam vosso povo. Sois vós a herança dos santos pastores, concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo vosso sangue fique longe de vós.
Agora viram que tem aí escrito intenções livres, então aqui neste momento que podemos fazer uma intercessão também e colocar também as nossas necessidades pessoais. Todo mundo pode fazer dentro do coração, e se alguém quer também colocar em voz alta, pode fazer. Eu peço, Senhor, por todos os nossos paroquianos, também aqueles que nos estão seguindo pelas mídias sociais, todos aqueles que se encontram em dificuldade de emprego, de doença, pelos nossos mais idosos que também sofrem a doença, para que o Senhor se faça presente na vida deles com o consolo, o conforto. Também aqueles que estão desempregados possam encontrá-lo. Rezemos ao Senhor. Salvai vós. Faço presente também aos jovens desta nossa paróquia, das nossas capelas, para que o Senhor os atraia com laços de amor e misericórdia para com Ele. Também, de forma especial, pelos jovens que se preparam para ir a Roma, para que o Senhor suscite mais benfeitores que possam ajudar eles e possam encontrar-se com Jesus Cristo na presença do Santo Padre. Rezemos ao Senhor. Estão com vergonha? Então seguimos. Por meio dos pastores da Igreja, dais a vida eterna a vossas ovelhas, e não permitis que ninguém as arrebate de vossas mãos. Salvai os que adormeceram em vós, pelos quais destes a vida. Senhor, salvai. Irmãos, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero enriquecesse o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que Ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Pois bem, antes de dar a bênção para vocês, eu queria agradecer pela presença de cada um de vocês. Acho que foi uma semana proveitosa, né? E também agradecemos a presença daqueles que nos seguem pelas mídias sociais. Lembrando que ainda amanhã faremos a oração das laudes, 8 da manhã. Se alguém quiser vir, como é sábado, talvez seja mais fácil para vocês de participar. É Jesus Cristo que está ligando. Então amanhã 8 da manhã, e depois no domingo faremos vésperas solenes. Se Deus quiser, vamos cantar todos os salmos, e se Deus quiser e os coroinhas estiverem prontos, vamos fazer também a incensação, como nos recomendou o Padre Arthur, tá certo? Eu acho que tudo. Recebam a bênção. As perguntas, dúvidas, faço depois já quando cancelemos a gravação, tá bom? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite e em paz o Senhor vos acompanhe.